Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava no trabalho quando recebi uma ligação do meu cunhado. Segundo ele, meu namorado tinha sofrido um acidente e não estava bem. O acidente tinha sido meio grave. Ele, inclusive, estava na UTI. Claro que fiquei desesperada. Até porque aquele era o segundo acidente que ele sofria num período de 1 mês e meio. Olha, eu morria de medo que ele sofresse alguma coisa mais séria. Porque a gente sabe que andar de moto é a coisa mais perigosa do mundo. Por isso não gostava que ele andasse de moto. Achava super perigoso, mas como ele trabalhava com isso, não tinha muito o que fazer. Olha, só Deus sabe o estado em que eu fiquei. Pedi licença pro meu chefe na mesma hora. Expliquei a situação e fui lá, até o hospital, onde, segundo o Rui, o Gustavo tinha sido levado. Imagine, 2 acidentes em 1 mês e meio. No primeiro, ele tinha se machucado pouco. Não foi assim muito grave, mas desta vez, pelo que meu cunhado falou, tinha sido mais sério. Tanto que estava na UTI. Assim que cheguei ao hospital, encontrei o Rui ali na entrada. E olha, não sei qual de nós dois estava mais nervoso. Principalmente porque ninguém dava notícia. E a gente também não tinha permissão para vê-lo. O Rui, aliás, apesar de disfarçar, já estava até pensando no pior. Para resumir, o Augusto passou por procedimentos, mas infelizmente as notícias não eram boas. Ele estava em coma e ainda corria o risco de morrer. Eu comecei a chorar e não parei mais. E o pior é que não havia nada a fazer, a não ser rezar e esperar pela recuperação dele. Só de pensar em perdê-lo, eu entrava num estado de... estávamos juntos há quase 1 ano. Inclusive, já estávamos pensando em morar juntos. Fazia tempo que a gente vinha conversando sobre esse assunto. Eu sempre sonhei casar de branco na igreja. Só que o Gustavo já tinha sido casado uma vez. Na verdade, ele não gostava muito de ficar falando dessa ex-esposa. Até porque ela tinha morrido uns 6 anos atrás. Quando o conheci, ele era viúvo. Aliás, nem foi ele que me contou a história, mas o Rui. Porque, repito, ele não gostava muito de falar sobre isso. Quando a gente começou a sair, nem em sonho pude imaginar que ele fosse viúvo. Imagine. Não tinha nem 30 anos ainda. Para mim, ele era solteiro. Morava com os pais. Mas aí descobri que, na verdade, ele morava sozinho. Seus pais também já eram falecidos. Ele tinha apenas um irmão mais velho, no caso o Rui, que também era casado e tinha já sua família. Quando eu soube que seus pais não eram mais vivos, que eles só tinham um ao outro, olha, eu fiquei com tanta pena. Até que perto de completarmos 3 meses de namoro, ele me levou para almoçar na sua casa, na verdade na casa do irmão. E foi aí que eu descobri que seus pais tinham morrido num acidente de carro a caminho da praia. Cheguei a comentar, nossa, que coisa triste. O Gustavo nunca me contou direito essa história, acho que ele não gosta muito de falar no assunto, né? Aí o meu cunhado comentou, ele não gosta mesmo, viu? Infelizmente no carro, além dos nossos pais, estavam também a esposa dele e a cunhada. Estavam indo para a praia, curtir a virada do ano. O Augusto ficou de ir depois, porque estava trabalhando, e no fim, olha que tragédia. Coisa mais triste do mundo. Bom, agora dava até para entender por que ele evitava falar do assunto, né? Não gostava de reviver tudo que tinha sofrido. Imagine, perder os pais, a esposa e a cunhada.
de uma tacada só. Tudo tinha acontecido 6 anos antes. Enfim, quando a gente se conheceu, ele já trabalhava com moto. Só que nunca tinha acontecido nada com ele. Graças a Deus. Quer dizer, vez ou outra, ele vinha me contar que tinha passado um susto no trânsito, mas acidente mesmo nunca tinha sofrido. Mesmo assim, eu ficava com o coração na mão quando ele demorava para chegar, principalmente em dias de chuva, quando a gente sabe que o trânsito fica mais perigoso ainda, né? Enfim, depois desse acidente, enquanto ele não se recuperava do coma, foi no Rui e na família toda que eu procurei amparo e consolo. No decorrer dos dias, sempre que podia, eu ia vê-lo no hospital, às vezes ficava com ele quando era possível. Pedia que ele acordasse, mesmo sabendo que, num caso desse, não adianta, né? Mas ficava ali, fazendo companhia, enquanto me era permitido, falando dos planos que a gente tinha, do quanto a gente se amava e do quanto ele era importante para mim. Só que o tempo foi passando e nada desse homem dá sinal de que fosse despertar. Mesmo assim, nunca perdi a esperança. Por mais que às vezes me sentisse meio desanimada, meu Deus, se eu o perdesse, eu sinceramente não sei o que seria de mim. E tudo isso minou tanto as minhas forças que tive de pedir até licença no trabalho. Na verdade, antecipei as minhas férias. Conversei com o pessoal do departamento pessoal. Eles entenderam a situação e acabaram me liberando. Olha, eu não tinha cabeça para nada. Nada que não fosse a melhora do Augusto. E depois disso, eu ia praticamente todos os dias ao hospital para acompanhar a sua evolução. Se é que dá para usar essa expressão, porque o tempo passava, mas ele não reagia. Me falavam que ele podia acordar a qualquer momento, mas que também podia ser que isso demorasse meses para acontecer. Ou então, na pior das hipóteses, isso nunca acontecesse. Olha, eu me desesperava só de pensar nisso. Nessa possibilidade de ficar, nessa, sabe, possibilidade de ficar ali, daquele jeito, como que dormindo para sempre. Olha só, quem já passou por isso é que pode entender. Eu procurava me agarrar às lembranças dos momentos bons. Lembro que um dia, eu ali no hospital, amargurada, triste, de repente senti alguém colocando a mão no meu ombro. Estava tão distraída que nem vi ninguém, sabe, se aproximando, aquela pessoa. Quando ergui a cabeça e a encarei, pensei até que fosse uma enfermeira ou até uma médica, sei lá, até porque ela estava usando uma roupa branca, e que fosse me dar alguma notícia do Augusto. Já senti meu coração disparar. A voz quase não saiu quando eu perguntei: aconteceu alguma coisa? Em vez de responder, ela sorriu. Aí, estranhamente, se abaixou do meu lado, colocou a mão no meu joelho e ficou olhando para mim. E foi então que eu reparei num detalhe que me chamou demais a atenção. Um detalhe assim bem bizarro. Aquela mulher, fosse quem fosse, só tinha uma das orelhas. A outra ela não tinha. Eu olhei para uma, do seu lado direito, a orelha ali. Inclusive, ela usava um brinco assim bem discreto, mas quando olhei para o outro lado, do rosto dela, não tinha orelha. Inclusive dava para ver uma discreta cicatriz. Claro que não comentei nada. Aliás, até parei de olhar, assim, com medo de que ela se sentisse constrangida. Mas ela não falou nada. Não respondeu a minha pergunta e também não... Só ficou ali agachada na minha frente, sorrindo. Eu insisti.
Você é médica, enfermeira? Tem alguma notícia do Augusto? Ela então se levantou bem lentamente, tocou de novo a mão no meu ombro e só falou: tranquilize seu coração, tudo vai ficar bem. Mas como assim? Você é enfermeira? Me fala a verdade, pelo amor de Deus, como é que ele está? Ela não falou mais nada. Nisso escutei um barulho do outro lado e me voltei naquela direção para ver o que estava rolando, mas não era nada demais. Apenas alguém que tinha deixado cair, sei lá, uma ferramenta no chão. Aí me voltei de novo para continuar conversando com aquela mulher. E aí veio a surpresa. Ela não estava mais ali. Olhei em todas as direções para ver se havia, só que nada, nenhum sinal. Achei estranho, porque me virei do outro lado quando escutei aquele barulho, mas foi assim uma questão de, 3, 4 segundos se tanto. E no que eu olhei de volta, a mulher já não estava ali do meu lado. Achei esquisito, mas também não fiquei pensando naquilo, até porque tinha outras coisas com o que me preocupar. Continuei ali no hospital, até que algum tempo depois, para minha surpresa, alegria, contentamento e todos os sinônimos que se puder usar, recebi a melhor notícia da minha vida. Meu namorado tinha despertado do coma. Sabe, tudo assim, uma coisa atrás da outra. Olha, eu não sabia se ria ou se chorava. Liguei para o meu cunhado na mesma hora e ele também foi correndo até o hospital. Para encurtar a história, foi naquele bendito dia que o Augusto despertou. Ficou estável, fora de perigo e apesar de ainda ter ficado mais alguns dias internado, no fim acabou recebendo alta. A alta tão esperada e desejada que, olha, em momentos de desânimo, sabe quando bate aquela... Eu já nem acreditava mais. Juro, tinha horas que eu meio que perdi a esperança. Tanto que eu nem acreditei. Como ele morava sozinho naquele apartamento, meu cunhado achou melhor levá-lo para sua casa. Assim, sua esposa também poderia ajudar a cuidar dele, naquilo que fosse preciso. Mesmo falando que eu cuidaria, que inclusive poderia ficar com ele 24 horas por dia se fosse necessário. Ainda estava de licença. A gente conversou. Eu chorei mais um monte, até ele chorou. E todo mundo achou melhor ele ficar lá na casa do meu cunhado. Mas depois de alguns dias, ele quis voltar lá pro apartamento, claro, né? Porque a pessoa quer voltar pro cantinho onde ela mora. Onde ele morava era bem pequeno. Eu então falei, quando ele demonstrou aquela vontade de voltar, falei que ia dar uma passada lá antes para limpar, deixar tudo organizado. Repito, um apartamento bem pequeno, só tinha um quarto. E foi ali que mais concentrei a minha limpeza. Era onde ele ficaria. Estava fechado durante muitas semanas. Estava até meio que cheirando a mofo. E não faria bem, né, pro Augusto ficar respirando aquele ar. Enfim, cheguei, abri as janelas, fiz uma faxina assim, bem pesada. Eu já havia estado ali algumas vezes, mas aproveitei que estava sozinho para dar uma geral assim nas coisas dele. E acabei encontrando um álbum do seu casamento. Eu nunca tinha visto aquele álbum, até porque ele nunca tinha mostrado, né? E olha, já na primeira foto em que bati os olhos, tive aquele sobressalto. A noiva dele, aquela que depois acabou se tornando sua esposa,
eu nunca tinha visto uma foto dela. Só que, assim que bati os olhos naquele retrato, me deu um estalo. Eu tive a impressão de que já conhecia aquela mulher. Mas, sabe quando você não consegue lembrar exatamente de onde que você conhece a pessoa? Fiquei ali puxando da memória e nada. Olha, eu fui passando as páginas daquele álbum, olhando foto por foto, e cada vez aquela sensação de que a conhecia foi se agravando. Além das fotos dela vestida de noiva, o Augusto de terno, tinha fotos deles dois vestidos assim, né, de maneira normal. Até que de repente, bati os olhos numa determinada fotografia e meu sangue gelou. Um detalhe no rosto daquela mulher me fez lembrar do mesmo instante de onde que eu a conhecia. Olha, só de lembrar eu sinto um arrepio. Porque a mulher daquela foto também tinha somente uma das orelhas, a do lado direito. E foi só aí que eu lembrei. Naquela tarde, quando havia estado no hospital, antes de receber a notícia que o Augusto tinha despertado do coma, aquela mulher tinha se aproximado de mim. Eu pensei que fosse um enfermeiro ou até médica, porque ela estava de branco. Até perguntei, mas ela não respondeu. Só falou aquilo: tranquilize seu coração que tudo vai ficar bem. Naquelas alturas, meu corpo todo tremia. Comecei a lembrar daquele dia, detalhe por detalhe. Depois de escutei aquele barulho, alguém derrubando não sei o que, uma tesoura ou sei lá o que, me virei. E quando olhei para ela de novo, cadê a mulher? Ela tinha evaporado. Sabe, na hora, até porque com aquela preocupação com a saúde do... Sabe, eu nem liguei, nem pensei naquilo mais. Só que agora, diante daquela fotografia, só eu sei o que me passou pela cabeça. Aquela mulher que havia tentado confortar meu coração aquele dia no hospital, só podia ser o espírito da esposa morta do Augusto. Que mais que eu podia pensar? Era ela, a mesma cara, sabe? Aquele mesmo detalhe da orelha faltando do lado esquerdo. E como explicar o fato de, depois de ela ter pedido que eu me tranquilizasse, viesse me dar notícia de que o Augusto tinha acabado de acordar? De algum modo ela sabia. Não sei como, mas ela sabia. Sem contar que o tempo que ela ficou ali, com a mão no meu joelho, coisa mais esquisita do mundo. Depois a mão assim no meu ombro. Ela ficou sorrindo o tempo todo. Não era um sorriso assim de graça, mas sabe aquela coisa assim de... Apesar de ter sido uma situação boa, eu fiquei tão assustada que joguei aquele álbum com tudo sobre a cama e tratei de sair daquele apartamento. Nem as janelas eu fechei. Na verdade, nem sei se tranquei a porta-chave, de tão assustada que fiquei. Minha primeira ideia, minha primeira intenção foi contar aquilo para alguém. Sabe, porque eu fiquei tão assustada que eu precisava, pelo menos, desabafar e... Só que não sei, depois foi me dando uma coisa, eu achei melhor não falar nada, pelo menos naquele dia. Resultado: nunca comentei nada com absolutamente ninguém. Até porque depois eu pensei, vai que alguém ouve
e acha que eu tô ficando louca. Na verdade, até eu pensei nessa possibilidade, mas eu sei o que eu vi. É aquela mulher que apareceu diante de mim ali aquele dia, colocou a mão no meu ombro, sorriu, depois no meu joelho, levantou e me tranquilizou. Era a esposa morta do Augusto. Tempos depois, conversando com o meu cunhado, eu entrei no assunto com todo o cuidado possível, até para que ele não desconfiasse de que eu tinha mexido lá nas coisas do... E aí eu soube que a esposa, ex-esposa do meu agora namorado, tinha perdido a orelha quando ainda era criança. Mas ele já não soube me dizer como foi exatamente que aconteceu. Não comentei nada com ele, nem sobre a mulher lá do hospital, nem mesmo daquele álbum que eu olhei meio sem querer, muito menos com Augusto. Não queria ser taxado de louca. E também não queria mexer com uma coisa que eu sabia que o perturbava demais. Ele já evitava falar da esposa, do que tinha acontecido. Guardava todas as fotos dela como se estivesse protegendo um tesouro. Tanto que nunca tinha me mostrado fotografia nenhuma dela. Olha, às vezes, eu penso que ele ainda sofre com esse episódio. A perda da esposa. Tem horas que eu penso até que ele nunca deixou de amar aquela mulher. Embora eu sinta que ele é verdadeiro quando diz que gosta de mim. De todo modo, sei que aquela mulher não queria me assustar. Pelo contrário, eu entendi perfeitamente a intenção dela, até porque ela disse, em palavras, ela disse que não era para eu, sabe, que eu me tranquilizasse, que tudo ficaria bem. Ela me apareceu um espírito e eu sei que muita gente não acredita nisso. Por isso até estou contando essa história de maneira anônima, para que ninguém me chame de louca, porque eu sei o que vi. Ela me apareceu naquele momento em que eu estava tão fragilizada, quase sem esperança, para me dar alento. Apesar, no entanto, de eu nunca ter comentado nada com Augusto sobre isso, aquela aparição, um dia ele me contou que enquanto esteve em coma, chegou a conversar com a esposa morta. E quando ele falou esse detalhe, meu corpo todo se arrepiou de novo. Quem garante que ele realmente não esteve com ela é algum outro plano? Repito, eu sei que muita gente não acredita nesse tipo de coisa. Mas eu vi. Eu falei com a mulher. Pode todo mundo dizer que eu tô louca, mas eu vi. Eu conversei com ela. A mão dela tocou o meu ombro, depois o meu joelho. Eu ouvi a sua voz. Sei que para muita gente é difícil de acreditar, mas aconteceu comigo. A gente não pode acreditar só naquilo que vê com esses olhos humanos, carnais. E mesmo que ninguém acredite, repito, aconteceu comigo. A mulher falou comigo. Foi no meu ombro que ela colocou a mão, depois no meu joelho. E foi a sua voz que eu ouvi. De maneira que, apesar de não contar para ninguém de maneira aberta, escolhi contar para esse programa porque eu precisava colocar isso para fora. E quem sabe até encontrar pessoas que acreditam em mim. Porque eu sei o que vivi. Meu Deus, eu falei com ela. Ela falou que eu me tranquilizasse.
Dali 15, 20 minutos no máximo, ele estava acordado do coma. Alguém pode dizer que é mentira? Que é engano? Que foi ilusão? Para mim, não. Porque eu sei o que vivi. Eu sei o que vi. Eu sei com quem falei. Eu falei com a ex-esposa dele, a falecida, que veio me dar alento e quem sabe até tenha influenciado na recuperação dele, na cura dele. Porque minutos depois, ele estava acordado, conversando comigo. Coisa que eu cheguei a pensar tantas e tantas vezes que nunca mais iria acontecer.